Universo, boa noite, nossos queridos profissionais de saúde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje vamos ter um tema muito importante, um tema que vai trazer muito descobrimento, muito saber, né? A gente vai falar sobre as mitocondriopatias, vamos falar sobre as síndromes metabólicas e vamos falar sobre diversas condições que estão levando aos nossos pacientes às questões que estão ligadas às funções celulares, às fadigas mitocondriais, o estresse, as organelas, lembra disso? Os retículos endoplasmáticos, e isso traz para a gente uma questão muito sábia que é hoje que está acontecendo com as doenças metabólicas, né? As fadigas extremas, as fadigas crônicas, o envelhecimento precoce, né? Então a gente já falava, hoje as teorias todas já comprovaram, né, o porquê envelhecemos, né, o fator que envelhecemos, as pausas hormonais, mas os fenômenos que estão por trás desse contexto todo, né, o estresse oxidativo, as glicações, as metilações. Então como que a abordagem integrativa, as estratégias pode melhorar e otimizar a nossa função celular. E essa é um prazer a gente estar falando desse tema que é tão essencial. Cada vez mais, né, os nossos alunos, o Jair chegando aqui, nossos alunos da USE têm visto lá como que a gente precisa melhorar essas questões, né, de estar sabendo avaliar a fadiga mitocondrial, encontrar a causa raiz, para que a gente possa realmente levar os nossos pacientes a ter uma melhor qualidade de vida. Então eu quero apresentar para vocês os nossos professores. Então nada mais, nada menos que trazer o melhor professor de referência internacional, esse nosso cientista bioquímico, professor há mais de 2 décadas. Eu já conheço o professor Marcelo Soares ainda como professor, né, da longevidade, toda a parte do envelhecimento saudável. Então, professor de milhares, de centenas de médicos, de profissionais de saúde. Ele que é um pesquisador incansável, que ele mergulha a fundo nessa fisiologia humana para levar conhecimento para as pessoas entenderem como que todo esse processo está funcionando, e o adoecimento, né? Como que as pessoas estão cansadas, inflamadas e, pior, sem respostas aos tratamentos convencionais. Então, quanto a essa visão tradicional, tá buscando encontrar diagnóstico e um remédio, a gente precisa enxergar o corpo como um sistema vivo, interconectado. Então, tudo começa onde? Lá, na célula, nos sistemas, né? Então, o equilíbrio das moléculas, das células, todo o equilíbrio atômico, o equilíbrio químico e bioquímico. Não, nós somos seres, a gente costuma dizer que nós somos seres orgânicos, bioquímicos. E é muito importante a gente entender como que tudo isso funciona. Então vamos convidar aqui o professor Marcelo Soares para que ele possa estar falando com propriedade, esse professor que é querido, né, por diversos, a gente que passa esse saber, o quanto que ele traz de informação e que tem contribuído na vida de muitos profissionais de saúde, de muitos médicos, e eu sou muito grato. Oi, Marcelo, boa noite, tudo bem, meu amigo? Você sabe que eu fui o seu aluno, acho que tem mais de 10 anos no curso com o professor Ítalo Rachid, né, lá na Longevidade. Com certeza, claro que eu me lembro, sim. Isso aí foi divisor de águas na Bahia, lá, né? A gente já se conhecia por intermédio dos cursos da Atlética Nutrition, né? Ah, isso mesmo. Ó, tem 12 anos. O representante também visitava você lá, ela me levou no teu consultório, pude até ver o teu trabalho de perto. E estamos juntos aí desde então, né, Marcelo? É verdade. E agora, como professor do Universo da Saúde Integrativa, e vamos fazer uma pergunta aqui para o professor, que todas as pessoas que estão aqui e que têm lidado hoje, parece que é uma queixa comum, né? Todos, às vezes, os lugares, nos mercados, no banco, ou na praia, ou no clube, todo lugar, quando você vê uma roda de pessoas conversando, é alguém comentando que está cansado, Exato, que está fadigado. Qual é a relação, professor, desse cansaço, dessa fadiga, de todo esse perca, né, de ânimo com o estresse celular e a fadiga mitocondrial? Para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre isso. Marcelo, essa questão é a vida moderna mesmo, né?
Nós tivemos uma live anterior que a gente falou do estilo de vida, né? Da importância dele para poder ter um health span, que é o tempo de vida que a gente permanece saudável, né? Mais extenso, vamos dizer assim, né? Que você chegue próximo aí à sua expectativa de vida com bastante saúde. A questão é que indivíduos que se alimentam mal, né? Com excessos de carboidratos simples e açúcares, excessos de proteína de origem animal e gorduras, né, saturadas de cadeia longa, né, que provocam aterosclerose, e as hidrogenadas e trans, né, que são acumulativas no tecido adiposo subcutâneo e elas não são depois utilizadas como fonte de energia. Então, essas gorduras, uma vez que elas são aderidas no corpo humano, elas têm uma estrutura espacial modificada, né, para se tornar mais palatável e acaba que ela se aloja no organismo e ela não sai mais depois. Indivíduos precisam de uma pequena lipo, né, escultura, quadril ali naquela região glúteo-femoral em volta do umbigo, porque teve um consumo muito grande dessas gorduras na infância, né, por biscoitos recheados, isso tudo, acaba que depois tem que fazer uma correção. Então, esses excessos, Marcelo, ele vai provocar uma disfunção na célula, que a nossa célula, ela é composta, assim, muito rapidamente do núcleo, né, que vai gerar o material genético, das mitocôndrias, que são as usinas geradoras de energia, dos peroxissomos e do retículo endoplasmático. Então, nós vamos falar rapidamente disso tudo para mostrar o que acontece dentro da célula quando o indivíduo tem os excessos, né, dos alimentos que eu falei, que provoca uma situação chamada de fadiga mitocondrial, por exemplo, pela oferta demasiada de carboidratos simples e açúcares. A mitocôndria, como ela é uma usina que ela utiliza, né, a glicose e o acetilcoenzima para gerar ATP, ela com essa oferta muito grande, o citrato, ele acaba saindo da mitocôndria e levando à formação de gordura quando a mitocôndria entra em estado de fadiga. Veja, indivíduos saudáveis, jovens, têm por volta de 2.000, 2.500 mitocôndrias em cada uma das células. E essas mitocôndrias, até os 30 anos, elas são praticamente saudáveis, né? Se o indivíduo não faz muita extravagância. O problema é que depois dos 30 anos, naturalmente, né, essas mitocôndrias começam a ficar enfraquecidas se o indivíduo não pratica atividade física, se ele não tem uma vida alimentar regrada. E essa queda, né, dessa energia começa a proporcionar o que é essa questão do que o pessoal reclama, em primeiro lugar. Nossa, depois dos 30 já não sou mais como eu tinha quando eu era 20 anos. Depois dos 40, é porque essas questões são relacionadas à fadiga mitocondrial, né? Então, o indivíduo ele chega com 60 anos, ao invés de 2.500 mitocôndrias saudáveis, ele chega com 500 mitocôndrias danificadas por célula. E esse dano, né, que ocorre na mitocôndria, além, né, de elevar a gordura visceral ou abdominal, quando essa gordura abdominal passa de um limite de normalidade que passou, não varia para pessoa a pessoa, é de 4,5 kg a 5 kg, tanto para homem quanto para mulher. Olha como que é interessante esse aspecto da gordura. Independente do corpo, passou de 4,5 kg, 5 kg, o indivíduo já começa a lançar interleucina 6, TNF-alfa, demasiadamente num processo de citocina inflamatória. Que vai acontecer o quê? Vai ativar receptores citocínicos das mesmas células que são estimuladas pela insulina no seu receptor e que faz a função da glicose entrar na célula e ser utilizada pela mitocôndria. Quando essa interleucina 6 ou TNF-alfa se liga no receptor citocínico, é ele que faz a fosforilação dos receptores do substrato de insulina, só que em resíduos de serinoquinase. E desencadeia o processo inflamatório que vai provocar um estresse no retículo endoplasmático, que é a outra usina geradora de energia para o núcleo para ter saúde ao DNA. Aí fica fácil eu entender dessa forma, né? Percebeu como que é? Olha aí. Então, olha, resumindo Marcelo. rápido, Marcelão. Excesso de carboidrato simples, fadiga mitocondrial, aumento da gordura visceral, interleucina
cascata inflamatória desencadeada e estresse do retículo endoplasmático. Olha, viu aí? E Bacana, olha, né? olha, vou te falar, deve ter profissional de saúde aqui falando assim, caramba, eu acho que eu levei 10 anos e não aprendi isso. E você É, agora, em 5 minutos, você deu a cadeia, toda a parte do ciclo, né? E às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu vi isso lá atrás, no ciclo de Krebs, eu vi isso lá é, atrás, na é, fosforilação oxidativa, né? e isso. Marcelo, como que um profissional de saúde, aluno da USE, ele rastreia isso com marcadores bioquímicos? Como que ele aprende lá na USE? Quais os exames, né? Que você deu aquela aula do inflamão, como é? Inflammation. Inflammation, né? Inflamograma, né? O É isso, inflamograma. isso. É. Como que ele aprende lá na USE a ele rastrear esses marcadores para ele ter uma referência? Em primeiro lugar, né, Marcelo, a avaliação corporal, né, por bioimpedânciometria, né, nós Uhum, temos uma aula, né, uhum, que fala desde o diagnóstico ao tratamento, como usar e ler o relatório de bioimpedânciometria. uhum, Então, eu ensino lá que todo mundo que pega uma bioimpedância, o primeiro marcador que vai olhar é o percentual de gordura, né? Aí deixa eu ver quanto eu tenho percentual de gordura aqui. Mas, na verdade, o percentual de gordura é um cálculo aritmético. Por quê? Um indivíduo de 100 quilos que tem 10 quilos de gordura, ele tem 10% de gordura. uhum, Tudo bem? Se ele perder 10 quilos de peso, que é a água que ele tem armazenada no músculo e o glicogênio, ele não perdeu nada de gordura, ele tem 90 quilos, tem ainda os 10 quilos de gordura, ele vai ter 12% de gordura. Quer dizer, o percentual aumentou sem mexer na gordura. E o inverso é verdadeiro. Então, se ele tem 100 quilos, ele treina para ficar músculo tipo 2, aumenta o glicogênio e a água, vai para 110 quilos, continua 10 quilos de gordura, ele vai ter 9% de gordura. Então, veja, o percentual de gordura, ele não fala muito para mim dentro da questão diagnóstico do tratamento, e sim a água corporal total é o fator mais importante. Porque a água corporal total ela vai indicar se o indivíduo está desidratado, se ele está com água normal ou se ele está hiperidratado, né? Então, se ele está desidratado, o que eu vou fazer? Eu tenho que entender que eu tenho que melhorar a massa muscular desse indivíduo, porque a água para no músculo. uhum. Então, veja a importância da água corporal total. Então, nessa aula de bioimpedância, já tive até feedbacks, né, de alunas nossas que entraram em contato comigo, parabenizando por conta de mostrar essa visão que até então ela não via, ela não entendia o que acontecia quando o indivíduo perdia massa muscular. Uhum. Se ele tem que perder água, ele vai espoliar o glicogênio, a água vai sair do músculo, na régua de massa muscular vai reduzir o volume, mas não significa que ele perdeu o músculo, e sim que ele enxugou um pouco mais. Então, tudo isso eu mostro como que você faz análise, o que você diagnostica, como é que eu vou entrar com qual dieta, né? Eu brinco assim que para secar a água do paciente obeso, se você dá uma dieta da silver tape na boca, ele perde 10 quilos já, né? É. Então, mas aí como é que a gente faz para segurar? Tem o protocolo de redução de gordura visceral, manutenção de massa magra, que a gente apresenta também no curso, tudo atrelado a como fazer o manejo do paciente obeso, né, sobrepeso, obeso, ou daquele paciente que está, por conta da fadiga mitocondrial e do estresse do retículo endoplasmático, sinalizando resistência insulínica. Então, a partir da resistência insulínica, o médico ele começa a tratar o paciente. E aí é complicado que nós, como somos na medicina integrativa, nós estamos 10, 20, 30 anos antes. Então, na medicina tradicional, o seu João, que vai no endocrinologista lá já há 2 anos, com a glicemia de jejum dele de 98, e aí desculpe de falar, mas a pessoa fala, viu, seu João, come mais um pouquinho de doce, vem aqui com a sua glicemia 102, que daí eu posso tratar, ó, toma, metformina. E a gente não é assim. Você viu que o indivíduo, a partir de ele começou a ganhar gordura visceral acima do limite de normalidade, ele já está com processo de fadiga mitocondrial. Uhum. Por quê? Porque a gordura visceral eleva quando está a fadiga e vem o estado inflamatório que causa estresse no retículo endoplasmático. Então, veja, a fadiga mitocondrial promove aumento da gordura visceral e inflamação. O estresse do retículo endoplasmático que metaboliza frutose, que está
é mediado pela inflamação, não consegue metabolizar, vai parar a glicose onde? No fígado, então vai elevar o risco de esteatose hepática não alcoólica. Por quê? Pelo aumento da gordura visceral, pela fadiga mitocondrial, que daí vem, né, Marcelo? Aterosclerose, hiperinsulinemia, sarcopenia, catabolismo muscular e sarcopenia, você entendeu? Olha aí, o professor acabou de dar para vocês um ciclo para restaurar a fadiga, a função mitocondrial. Deu para entender? Com estratégias como você pode ajudar a vida do seu paciente antes que ele receba lá um diagnóstico de diabetes, ou que já está com esteatose hepática, ou que é pré-diabético, né? E aí, muitas vezes, há umas pegadinhas nesse ciclo. Às vezes o paciente chega, professor, com uma hipoinsulinemia. Né? Sem insulina. Sem insulina. E aí ele tem lá um quadro de uma glicemia dentro de um índice de normalidade de curva de Gauss, mas está com a gordura visceral alta e fadiga. Como que... Pode olhar TGO, TGP, gama-GT e lipoproteína aumentada com hemoglobina glicada acima de 5,7, 5,9. Pode pedir para fazer ultrassom de abdômen total, que vai ver só o grau da esteatose, só vai ver o grau. Gordura visceral lá no topo. Isso aí. Não é? E aí aquela coisa, né, Marcelo? Para prevenir a fadiga mitocondrial, que eu falei, a primeira preza alimentação. Mas depois que teve o dano, o que nós temos que usar? Suplementação básica, que é a derribose, a coenzima Q10, o magnésio, né? A L-carnitina, se for o caso, né? Que eu não gosto muito, porque quando o obeso está sobrepeso, ele tem muito L-carnitina tentando fazer a passagem das gorduras para a mitocôndria, mas ela está em fadiga. Fadiga. Carnosina não vai converter, né? Não vai entrar e não vai queimar. E a carnitina endógena compete com o hormônio tireoidiano T3. Então, por isso que o sobrepeso obeso com fadiga mitocondrial vai ter um hipotireoidismo subclínico ali entre TSH, entre 1,2 a 1,98, 2,2. Então, esse subclínico não trato. Eu trato a fadiga mitocondrial, que eu restauro o subclínico, sendo que se tem T3, T4 normal. Percebe? Que legal? Então, nós vamos só usando a nosso favor a alimentação e os suplementos para ir tirando a medicação que ele está tomando já. Percebe? Muito bom. Essa é a estratégia do programa das minhas aulas que nós colocamos aí, se a pessoa pegar, que nem eu até brinquei, Marcelo, se me perdoa. Nós colocamos bioimpedância primeiro, depois colocamos estilo de vida e no final bioquímica. Eu falei, nossa, foram... né, maleáveis, porque eu colocaria bioquímica já em cima e blá, blá, blá. Daí eu falei, pessoal, quem já assistiu da aula 5, 6, 7, acesse agora 7, 6 e 5 de novo, que vai fazer mais sentido ainda. Muito bom. Entendeu? Ficou muito boa mesmo, viu, Marcelo? Parabéns aí pela escolha dos temas, né, e do conteúdo programático, foi muito bom. Fica muito feliz com o nível dos professores que estão partilhando e como que os alunos, a primeira turma, que já vamos formar a primeira turma, né, tem vários colegas aqui, os membros fundadores da USE, e como eles estão felizes, estão vendo como essa dinâmica funciona, né? Então, é muito importante que a gente comece a trabalhar essas questões todas para que você comece a abrir um portal de possibilidades para o universo trazer isso para você. Professor, você falou aí da CoQ10. Hoje está se trabalhando muito com PQQ, com ubiquinona. Qual a diferença para que o aluno entenda isso, a diferença de quando ele poder estar utilizando um ativo com maior propriedade ou se não precisa? Qual é a diferença disso tudo? Então, muito boa a sua questão, Marcelo. Inclusive, são as dúvidas que mais se tem em relação a isso. Que a coenzima Q10, ela é uma super enzima mesmo, né? Como ela restaura, a coenzima Q10 é ela que faz o transporte da cadeia de elétrons dentro da mitocôndria para poder gerar o ATP. Então, veja a importância da coenzima Q10, né, e da suplementação a partir dos 30 anos, onde sua queda já é naturalmente iniciada, né? Então, assim, nós temos a coenzima Q10, que é chamada de ubiquinona, né?
Nós temos o ubiquinol, que é um metabólito da ubiquinona, e nós temos o PQQ, que é a pirroloquinonina. Então, vamos por partes, como diz Jack, assim, ó. A coenzima Q10, quando eu coloco ela numa cápsula de liberação intestinal, gastroresistente, num veículo oleoso, por exemplo, um triglicerídeo de cadeia média, eu estou falando para a minha coenzima Q10 que eu quero que ela abra no intestino e que ela nutra os meus enterócitos. Então, quando eu dou no coenzima Q10 oral, 200 miligramas, vamos dizer assim, para suplementação, eu quero que, além de que nutrir meus enterócitos, eu quero que sobre um pouco para poder ir para os músculos. Então, a coenzima Q10 vai ter doses de reposição, suplementação e tratamento. A dose de reposição a partir dos 30 anos é entre 50 e 100 miligramas, para quem não treina. Para quem treina, a suplementação se faz necessária de 100 a 200 miligramas. E para quem tem insuficiência cardíaca congestiva grave, entre 400 e 600 miligramas de coenzima Q10, ou junto da utilização de estatinas, 200 miligramas também. Então, veja, é um coringão, né, que você vai dar numa dose oral para atender a quê? Intestino, músculo e, no caso do coração, quando vai ter 600 miligramas, é porque a circulação do coração ela é reversa à circulação normal. Então, para chegar a COQ10 lá é mais difícil, tem que aumentar muito as concentrações plasmáticas. E o que ocorre é que eu tenho mitocôndria no corpo inteiro, né, Marcelo? Onde vai parando a COQ10, né? Então tem que entender que se eu quero aumentar a suplementação dela para coração, para cognição e tudo mais, aí eu tenho que pôr ela sublingual ou fazer injetável, né? Você mescla exatamente um oral, isso. uma macro, coringão, tá? A ubiquinol, por exemplo, se você usa 200 miligramas de ubiquinona, COQ10, ubiquinol são 100 miligramas, é metade. E a PQQ é um décimo. Então, vamos supor, se eu uso 100 de ubiquinol, eu uso 10 de PQQ. Se eu uso 200 de ubiquinol, eu uso 20 de PQQ. Se eu uso 200 de COQ10, eu uso 20 de PQQ. Então, são as covalências dela. A diferença, a PQQ ela tem uma ação mais forte no estresse oxidativo. O biquinol, mais forte no estresse oxidativo. O biquinona, mais forte na geração de energia. Se eu dou bastante o biquinol, sobra o biquinona, ele faz o biquinona. Porque como o biquinona quebra o biquinol, quando sobra o biquinol, faz o biquinona. A coisa maravilhosa é a coenzima Q10. Então, qualquer forma de apresentação, tanto o biquinol quanto o biquinona, hoje, pelos estudos que eu vi atualizados, você está suplementando muito bem a energia celular aí, sem problema nenhum. É o padrão ouro para geração de energia e restauração mitocondrial com enzima Q10. Bom, queridos profissionais de saúde, vocês já ouviram falar disso em algum lugar lá na sua graduação? Eu não. Tá? E na USE isso é uma prática diária. Está falando sobre todo esse contexto e mostrando como é simples o ensinamento. Basta você mostrar o ciclo. E por falar de ciclo, quem quer aqui aprender sobre ciclo circadiano? Opa. Coloca aqui. Eu quero. Você gosta, que é que né, Marcelo? esse professor é fera no ciclo circadiano. E como que tudo isso aí tem a ver com o ciclo circadiano, os eixos hormonais, todo esse equilíbrio ortossistêmico. Professor, fala aqui para essa turma que está colocando aqui, eu quero. Como é que isso funciona? Você fazer um detox mitocondrial combinando com esse equilíbrio do eixo circadiano para esses processos metabólicos? Exatamente, Marcelo. Olha, é importante, né, todo o contexto alimentar para que você possa ter a energia dos alimentos e também, a partir deles, os blocos que são formadores das estruturas celulares do organismo, como as gorduras, as proteínas, né?
Então, a alimentação, mais uma vez, reforço, uma vez que você consegue atingir as calorias diárias, por exemplo, 3.000 calorias para o homem, 2.000 para a mulher, genericamente falando, e na semana você conseguiu, por exemplo, quando fala das mulheres, 7 vezes 2.000 calorias, 14, né? E dos homens, 21. Então, quando você, dentro dessas calorias também, você consegue ter o aporte correto de carboidratos, proteínas e gorduras distribuídos ao longo do dia em todas as refeições, então é por isso que tem que ter com a gente uma orientação, porque não é fácil você organizar tudo isso, Marcelo. O ciclo circadiano, ele entra a partir do momento em que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, horários que indivíduos acordam depois das 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, eles já comprometem o primeiro ciclo circadiano hormonal, que é: eu vou secretar testosterona ou cortisol? Olha só a pergunta que eu fiz. Então, veja, dependendo do horário que você acorda, do que você come, você já acorda em cortisol. Então, já acordou errado. Aí você tem, do momento do café até o momento do almoço, que ter o respeito de 4 horas. Não tem como. Você coloca combustível no seu tanque de combustível que você come no café para você chegar até meio-dia com a glicemia normal, sem catabolizar. Porque quem pensa que faz jejum e emagrece, se está com gordura visceral aumentada, está com bloqueio de núcleo, fadiga mitocondrial, não está fazendo beta-oxidação, não está fazendo biogênese mitocondrial, tudo que perde de peso é músculo. Percebe, Marcelo? Então, tudo isso aí tem que ser feito de uma maneira que você sincronize desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, entendendo que, chegando próximo do horário de dormir, você tem que estar com uma alimentação muito mais leve, né? Para poder só conseguir ter as calorias necessárias para manter o seu sono. Quando eu durmo antes das 10 da noite, praticamente cada hora dormida vale 2 horas em relação ao descanso que eu consigo atingir por conta da profundidade que eu atinjo o sono REM. Vai chegando mais próximo de manhã, o organismo ele já vai despertando, ele já fez a reparação tecidual, ele já organizou os hormônios tissulares, ele já ressintetizou neurotransmissores para você começar de novo no outro dia bem. Então, eu costumo dizer que aquela questão, o dia é uma festa, né? E tem gente que está numa festa eterna, que pega noites e noites e noites e não deixa o pessoal da limpeza chegar para poder organizar tudo. E aí? E aí que nós estamos num batidão 10 anos assim, essa falta de sono ela vai refletir numa queda muito grande de IGF-1 no plasma. A cada 50 pontos que você vê reduzido do IGF-1, das mulheres, que nós falamos os níveis ótimos entre 250 e 300, e dos homens entre 300 e 350, tudo que é 50 pontos a menos caindo, por exemplo, 100 pontos caiu, são 2 anos sem dormir direito. E o IGF-1 para o homem é que engrossa o músculo da coxa. O músculo da coxa é o que traz mais cognição e longevidade neurológica. Então, percebe que tudo está muito integrado em alimentação, prática de atividade física, nutracêuticos, que a gente está falando, porque eu tenho que restaurar, eu tenho que alimentar, e eu tenho que nutrir suplementarmente indivíduos que atingem níveis superiores de performance. Então, hormônio ser administrado no horário certo, a base hormonal, alimentação. Então, assim, quando você troca horários até de nutracêuticos, você tem diferenças enormes em relação à melhora e ganho. E o inverso é verdadeiro também. Quando você troca um lugar bom e põe no ruim horário de tomar, você às vezes está dando um tiro no pé. Que eu vejo, às vezes, o pessoal prescreve testosterona à noite. Então, assim, é complicado, porque o testículo ele produz testosterona de manhã e progesterona à noite. O ovário também. Para a mulher é igual ao fisiológico do hormônio. Senão você imagina se eu vivo em Marte e outro em Vênus.
Então, de manhã, as células de Leydig, a partir das mitocôndrias que estão ótimas, o colesterol entra, faz pregnenolona na mitocôndria, sai da mitocôndria, vai para o retículo endoplasmático e faz testosterona e progesterona. Agora, o indivíduo que tem fadiga mitocondrial, que é a base da nossa live, fala para mim qual é a qualidade da testosterona que ele vai produzir ali, Marcelo. Pode estar nível 400, 600, vai uma testosterona de baixa qualidade, meu amigo. SHBG. Então, você acha que esse indivíduo, às vezes, eu restauro a mitocôndria dele, de 200 ele vai para 400 normalmente de testosterona. Então, tudo antes eu faço o quê? Tiro o lixo, excesso de carboidrato, excesso de origem de proteína, de gordura, tiro o lixo, organizo o horário de alimentação, falo, a primeira coisa que você vai anotar na sua agenda semana que vem não é só a reunião que você vai ganhar 1 milhão, é o horário do seu café da manhã. Depois o horário do seu almoço. Então, você fazendo isso pelo menos 60 dias, você quebra aquele ciclo da inflamação, do estresse oxidativo, porque a alimentação ela é anti-inflamatória e antioxidante. Além de não inflamar mais e oxidar mais, ela é ela vai desinflamando o organismo. Acessório aos nossos alquimias, né? Você acelera mais esse processo para indivíduos, porque todo mundo pode fazer, né, Marcelo? Mas como otimizar tudo isso e você colocar isso dentro de um programa que você vai vender para o seu paciente na hora de não ficar vendendo uma consulta. Esse é o diferencial, né? Esse é o diferencial que nós trazemos na USE. Porque o indivíduo ele vai deixar, né, o médico, o nutricionista, o profissional da saúde, de ficar garimpando pacientes para colocar na agenda, sendo que ele se fizer uma escala de 200 pacientes fixos, né? Porque levando em consideração que o paciente que tem que perder gordura, ele tem que ficar com a gente 1 ano e 1 mês. Sim. Por causa da memória da célula de gordura. Né? Celular de modificação, né? E depois ele tem que retornar para você. Ele tem, lógico, porque o retorno no consultório é que vai fazer a adesão dele ao tratamento, Marcelo. Quando ele retorna para fazer uma bioimpedância, dali 1 semana, a menina da bioimpedância vai falar, viu, como é que você está com os suplementos? Você está indo na academia direitinho? Então, a moça do injetável, a enfermeira, e aí, como é que você está? Você conseguiu todos os comprimidos de vitamina tomar? Uma fala de suplemento, outra fala... Então, você pega na mão da pessoa aquela corrente para frente dentro de um programa de 60 dias, 90, 120, 1 ano, 2. Vai depender de quanto o cara quer estar com você. E é isso que o paciente, que o cliente quer. Né? Ele quer investir e ter resultado. E o absurdo, nós estamos em São Paulo. Se você falar que tem um tratamento de 90 dias que custa 100 mil, vai fazer uma fila na porta se o tratamento for bom, porque eles querem pagar. Sim. Eles querem alguém para pegar na mão, acolher, entender, e corrente para frente. Porque, Marcelo, o nosso objetivo é entregar o resultado. Sim. A maioria dos profissionais finge que trata, o cliente finge que é tratado no plano de saúde. Faz de conta, né? Então, o cara ele entra numa clínica dessa, você pega na mão e fala assim, oi, doutor João. Ele fala, nossa, lá eu sou paciente 32.470 da Unimed. Ô, paciente 470, próximo número 570. Eu chamo a ficha, é o que eu estou falando. Né? Então, a nossa proposta é outra, além do conteúdo, de a gente fazer essa corrente, é a gente colocar profissionais que vão fazer uma corrente para frente para entregar o resultado mesmo, que a gente precisa diminuir essa curva de obesidade no mundo. Né, Marcelo? Essa questão, a gente falando do autismo, né? Daqui 50 anos, a maioria das pessoas sem vai ser autista, porque a questão é evolutiva celular. Essa questão de gêneros, hoje, que a gente vê muito LGBTQIA+, eu entendo todos eles, porque isso daí é epigenética que vem mudando pelo excesso do consumo de processados, contaminantes ambientais e conservantes. E que acontece que a calota terrestre ela já está no limite de pessoas que está...
vai faltar alimento. Então, por epigenética, as pessoas novas estão nascendo sem sexo para não gerar mais filho, por conta de a própria população é tão inteligente, a raça humana, geneticamente falando, que ela não deixa sucumbir. Ela vem tomando providências nos últimos 100 anos para as pessoas realmente não ter essa identificação de sexo e tudo mais, e não se procriarem mais, para dar uma segurada. Lógico que depois, uma próxima vez, daqui 100 anos, outra coisa, independente você tá entendendo? das descobertas, das escolhas, né? Que a gente respeita Com todos os gêneros, certeza, não lógico. tenha dúvida, é o que eu estou Mas falando. há uma questão de seleção do DNA e até pela sobrevivência. Porque cada vez que a população aumenta mais, há uma questão de mais produtos químicos, mais agrotóxicos, inseticidas, pesticidas e todas essas questões que estão acontecendo. Você tocou no assunto aí, que é a questão do autismo. E a gente sabe que o autismo não é uma doença, é uma condição fisiológica e biológica por polimorfismos genéticos que estão acontecendo. Isso, na verdade, né, Marcelo, mais relacionados ainda com a questão de lactobacilos reuteri aumentado, também por conta de epigenética intestinal, de excesso de contaminantes. É exatamente isso que eu estou estudando. Então, o SUS colocou cada vez mais as mulheres para fazer parto natural, para não ter que fazer a cesárea e pagar a cesárea. E é pelo parto natural ainda que é feita a transferência do mecanismo autista, sai nessa situação. É quando nasce, exatamente quando nasce. Tem diversas questões aí dentro desse processo. Professor, fala aí sobre esse diagrama de Blend. Fala aqui para a turma que ainda não conhece esse diagrama. O inflamograma, Marcelo, é um exame que é feito na Fundação Biominas, em Belo Horizonte. A IVC Health, a In Vitro Cells, ela tem uma pesquisa, a doutora Miriam, né? Ela é da Universidade Federal de Minas Gerais, ela é bioquímica, e ela desenvolveu um método em ELISA para poder identificar muito precocemente, em picogramas. Então, o kit que ela consegue lá dos Estados Unidos para poder fazer a análise dos marcadores de inflamação, que são TNF-alfa, a interleucina 6, interleucina 10, né, que nós temos a interleucina 6. Vamos voltar, eu vou falar deles e vou falar de cada um. TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 10, fosfolipase A2 e lipoproteína A. Então, esses são os 5 marcadores básicos do inflamograma e eles dão resultados em picogramas. Então, são 1000 vezes mais precisas do que miligrama por decilitro. Eu consigo identificar uma disfunção celular basicamente até 30 anos antes, no início das alterações bioquímicas ocorrentes intracelulares, aonde que eu comecei a startar o polimorfismo. Então, eu identifico o TNF-alfa como um fator de inflamação vascular. A interleucina 6 como um fator de inflamação sistêmica. A fosfolipase A2, ela é um marcador de instabilidade de placa aterosclerótica dura intraendotelial. A lipoproteína A é um marcador de oxidação do LDL colesterol. E a interleucina 10 é a interleucina anti-inflamatória. Então, quando eu tenho somente obesidade visceral ou obesidade, sobrepeso está aumentada, eu posso ter tanto TNF-alfa quanto interleucina 6 aumentado, mas posso não ter fosfolipase A2, porque eu não tenho lipoproteína aumentada. Então, eu não estou fazendo aterosclerose ainda, não estou formando placas. Então, esse inflamograma, ele consegue mostrar muito precocemente indivíduos que têm predisposição à placa, inflamação, ao infarto, não é? Juntamente com estresse oxidativo e dano mitocondrial. Eu consigo identificar quanto de dano mitocondrial esse indivíduo está e quanto e qual é o nível do estresse oxidativo dele. Porque o estresse oxidativo é assim, ele tem que estar equilibrado. Eu oxido e desoxido, né? Quando eu só oxido, aumenta o estresse oxidativo.
as espécies reativas de oxigênio, que são formadas pelos excessos de carboidratos simples e açúcares, elas são pronunciadas e, consequentemente, provocam o desarranjo na piscina, no equilíbrio principalmente iônico. Então, além disso, eu tenho determinação do teor ideal das proteínas A, D, E, K, enfim, porque também nós temos que entender o seguinte, como eu falei, indivíduos que não precisam de antioxidante, se tem o estresse oxidativo está controlado, se você der um antioxidante, você vai prejudicar o estresse oxidativo normal dele. Então, não é todo mundo que pode usar. Vamos dizer assim, que hoje todo mundo tem estresse oxidativo aumentado? Vamos dizer. Mas o que eu dou e quanto eu dou para não desequilibrar isso daí, se é pouquinho? Então, essas coisas ninguém pensa, tal qual a vitamina. Vamos falar de uma vitamina aqui, a vitamina D. A vitamina D eu resumo em 2 pedacinhos também. Então, a vitamina D, ela é utilizada basicamente 10.000 unidades para prevenção óssea, né? Que é a questão de reposição, neoformação e de renovação de ossos. Equilíbrio calcêmico, né? Oi? O equilíbrio calcêmico. Isso, equilíbrio calcêmico. 20.000 unidades, aí a gente já tem como tratamento do sistema autoimune. Então, veja, como que funciona a vitamina D? Eu tenho vitamina D e eu tenho vitamina D receptor. No meio, eu tenho vitamin D bind globulin, bind protein, que é o carreador da vitamina D. Então, quando eu dou 10.000 unidades, esse carreador leva no receptor, faz função, desliga e vai embora, certinho. Quando eu dou 20.000 unidades, você não concorda que eu bloqueio o receptor de vitamina D por excesso e ablação? Então, por que eu dou 20.000 unidades? Porque eu quero elevar o nível do carreador do vitamin D bind protein, que tem função GCMAF, que é ativadora de macrófagos. Então, quando eu dou 10.000, eu quero para a questão cálcio. Quando eu dou 20.000, eu quero aumentar o sistema imunológico do indivíduo. Porém, a vitamina D, ela age diretamente no cortisol e no estradiol. E o que eu faço para estradiol, eu faço para cortisol. Então, se eu passar tratar pessoas que não precisam de vitamina D acima de 60, porque não tem sinalização de doença autoimune, eu vou estar dando um tiro no pé, porque o excesso vai fazer mais cortisol e mais estradiol. Então, gente, precisa ter cuidado em excessos também. As vitaminas, você tem que ter cautela na utilização. Então, tudo isso nós vamos passar para vocês. Vejam, aprendeu tudo de vitamina D também em 5 minutos, porque é isso que tem, né? E os níveis aí acompanhados de cada patologia. Então, é isso aí, pessoal, que a gente consegue... Você vê que gostoso, né? Tá vendo? Isso é fantástico. Ele trouxe um assunto tão importante que eu chamo do neuroplasmaf. Certo. E que foi uma das coisas que eu trouxe quando eu fui estudar sobre o doutor que desenvolveu toda a teoria, Bradstreet. O Bradstreet. Sim. E ele trazia toda essa questão do GCMAF, né, dentro da como ele é o carreador, né, em toda essa questão que o sistema autólogo produz. Né? Então, ou seja, uma pessoa em um equilíbrio de homeostasia, ele tem essa produção através das plaquetas, né? Sim, exatamente. E o GCMAF, que é esse ativador de fator, né, de macrófago, ele, quando você utiliza junto com o que você acabou de falar aí, do equilíbrio carreador com a vitamina D, o calciferol, o calcitriol, junto da calcitonina, a osteocalcina, e você entra com a vitamina C e com a cadeia longa de 400 proteínas, você consegue ativar os macrófagos contra a célula cancerígena, inclusive, né? Sim, exatamente. É uma das utilizações da vitamina D em altas doses. É isso aí. Isso é fantástico, porque tem esse Bradstreet, ele tem trabalhos
com ativação de neuroplasticidade em autismo, tem trabalho juntamente com a parte de doenças autoimunes, e é fantástico. Professor... Intestino, Marcelo, Aham. intestino, meu amigo, não tem jeito, tá tudo ali. Uhum. É tudo junto, né? Com certeza, né? Então, as doenças ligadas à parte de colite, retrocolite, né? Professor, como que foi a sua formação de pensamento para poder fazer essa transição de carreira? E hoje você é um profissional, um professor de referência, né, para todos os profissionais de saúde, os farmacêuticos, os odontólogos, os médicos, nutricionistas, e você é uma referência no Brasil nesse contexto, como um cientista, como professor. Como foi a sua transição de carreira para você ir para esse segmento da integrativa? Na verdade, assim, você vai se espantar, né? Porque eu fui da indústria farmacêutica. Uhum. Eu fui da Hext, 1998. Hext, Marion Roussel trabalhava com a Novalgina como químico. Eu sempre quis trabalhar na Hext, né? Lembra? Hext, Química, Serviço da Vida. Então, eu entrei na indústria farmacêutica para trabalhar com a Novalgina e acabei me desenvolvendo dentro da indústria como um talento em relação à leitura dos estudos que vinham de fora para a gente apresentar para o planejamento de marketing. Então, eu que traduzia, ganhei... eles me pagaram CELEP para fazer inglês, tal. Só que eu cheguei, depois de 10 anos em indústria, no limite, né? Eu lancei Insulina Lantus, né? Foi um marco, depois de 50 anos de história da insulina. Mas no final eu estava trabalhando com câncer, com artrite reumatoide. E assim, eu falei, meu Deus, eu não quero tratar essa doença. Essa doença não é para tratar, essa doença não é para deixar ela entrar. Eu quero prevenir. E eu acabei saindo num programa de demissão voluntária lá. Eu ganhava, vamos dizer, um pacote de 30 mil por mês para entrar numa empresa de óleo de peixe que eu ganhava R$700, nutrição. Falei, vou pegar o valor que eu ganhei da indústria e vou investir em prevenção. Então, eu comecei a trabalhar nessa empresa, a Nature's Bounty, que é óleo de peixe, né? Eu fui um dos representantes deles. Eu fui lá na ilha de Manhattan, é a fábrica deles, na Boêmia, que a gente chama, para poder aprender sobre ômega, né? Para poder aprender sobre a fabricação e tudo mais. Eu me espantei porque a Nature's Bounty, ela é do grupo NTBI, né? Que é um grupo que vem Nature's Bounty, Premium, Sandal, vitaminas. Depois vem uma linha de suplementos e, por fim, o que sobra, o lixo de tudo que eu jogar fora faz Herbalife. Então, assim, é um grupo muito forte, né? Que eu só usava, só trabalhava com o produto premium. E conforme eu fui frequentando congressos, né? Eu tinha facilidade do inglês, como eu viajava para fora, eu comecei a trabalhar com o Efraim Oswerner, da medicina ortomolecular, e tive uma felicidade de ele me apresentar documentação e estudos sobre inflamação. Ele falou, Marcelo, estuda isso aqui, inflamação. Aí eu comecei de lá, 2010 mais ou menos, e vim de lá ele, Dr. Pacileu, o pessoal aí, a gente se conheceu, Marcelo Bonanza, Baracá, a gente encontrou quem eram, né, o pessoal da medicina integrativa. O Ítalo acabou me convidando para pegar a aula que eu dava de metabolismo proteico e função mitocondrial para atlética, que era que eu montei um protocolo para suplementos nutricionais, que é também na minha aula, né, a utilização da proteína do soro do leite, a whey, imediatamente antes das refeições para poder fazer função de GLP-1 e tudo mais, enfim, isso que tem no curso. E acabei indo estudar na A4M, que é a Academia Americana Anti-Aging, né, for Medicine, que é a base que ainda o Lair Ribeiro, o Ítalo e tudo mais trouxeram lá dos Estados Unidos. E como eu tenho descendência italiana e portuguesa, eu peguei muita coisa da escola europeia, né? Esquemas de utilização de microdoses, doses hormonais semanais, 2 vezes por semana e tudo, e eu acabei gostando muito, porque existe um efeito que a gente chama dentro da questão farmacotécnica, que é o efeito hormese.
né? O efeito hormese você tem num gráfico aqui a concentração plasmática e o tempo, né, de utilização. Então você tem basicamente um U, uma curva invertida, aonde o mínimo da droga faz o que o máximo da droga faz sem os efeitos colaterais. Então eu costumo iniciar todo o tratamento com doses muito baixas de tudo. Por exemplo, se eu dou enzimas digestivas, ao invés de eu dar 500 miligramas, 400 miligramas de betaína, eu dou 150, né? Betaína HCl. Se eu vou dar 200 miligramas de amilase, eu dou 50, né? Lipase, protease, uma betaína HCl 50 também, aliás, isso como uma bromelina. Então, assim, eu dou um quarto da dose e o indivíduo, se precisar um pouquinho mais, você dobra a dose e vai dar metade ainda. Percebe? Porque se você inicia o tratamento com uma dose muito alta e dá efeito colateral, você perde o paciente perde o remédio. Entendeu? Então, tudo isso eu ensino de utilizar, né, dentro do que eu venho, né, nesses últimos 15 anos, basicamente, que eu estou, 20 anos aí, dentro dessa área, refinando cada vez mais, né, Marcelo? Tirando cada vez mais coisas que a gente vê que não dão muito resultado, que são marketing, que são histórias para boi dormir também, tem tudo isso, né? Tem estudos fracos, tem estudos ruins, tem não estudos, tem história para boi dormir também. Então, nós desmistificamos tudo isso também para poder elucidar, né, para as pessoas realmente utilizarem, né, ativos que funcionam, baixas doses e que a maior parte do dinheiro fique no nosso consultório, não na farmácia de manipulação ou na loja de suplemento, né? Porque queira ou não queira, nós temos que falar também que isso é um negócio. Eu, particularmente, como não sou médico, não sou nutricionista, tal, eu sou químico, então eu tenho uma liberdade muito grande de falar sobre negócios em relação a isso. Tanto é que um dos pilares da minha empresa é a consultoria para consultórios, onde eu vejo a clínica que quer entrar na integrativa, a gente orienta a ver o que dá para colocar de injetável, instituir protocolo, programa, e sai redondinho para já sair faturando pelo menos uns 10 mil por dia. Por dia! 10 mil por dia, pelo menos. Eu sei que aí é muito mais, né? Eu estou dizendo, mas eu tenho empresas, clínicas que eu consultoria, por exemplo, faturava 16, 20 mil por dia, passou a faturar 39, 40, assim. Então, nada, são 800 milhões a mais no ano de faturamento. Você contar. Uma das coisas que a gente mais fala é que o profissional de saúde ele precisa aprender a ser um empreendedor de saúde. Empreendedor, Marcelo, isso. Então, a gente agora, a turma 1 está recebendo agora o módulo da gestão de clínica, inclusive isso, com a gestora do Baracate, a professora Adriana Alves, e isso, vai ter hoje, agora, a mentoria para a clínica 150K, 300K. E isso é que cada vez mais a gente precisa de profissionais que eles consigam dar resultados e entender que eles precisam ser prósperos e abundantes, porque a gente precisa de atingir 3,5 milhões de pessoas sendo atendidas com essa visão da nova saúde. Com Por certeza. Isso que a gente preparou todo esse arcabouço para que ele entenda que ele precisa gerar riquezas, que ele merece ter abundância, prosperidade, porque isso é um fator multiplicador. A saúde, o dinheiro, o amor, a alegria, a felicidade são frequências que estão acima de 436 Hz. E quem não segue aqui ainda o professor Marcelo Soares, segue aqui no Instagram dele, ó, Marcelo Soares Instituto. Veja os cursos do professor, são maravilhosos. E por isso que ele é um professor da USE. Né? Professor, eu quero que você deixe aqui uma mensagem para as pessoas que ainda têm objeção ou talvez insegurança ou falta de confiança de fazer uma transição de carreira, de ser um profissional de saúde integrativa e quanto que as pessoas estão buscando e procurando profissionais habilitados em saúde integrativa. Professor, deixa aqui a sua mensagem para os nossos queridos alunos e futuros alunos. É isso, Marcelo. Então, veja só, eu já estou, né, nessa medicina integrativa basicamente em 15, 20 anos, como a gente falou. Né? Enfrentamos muitas questões, né? Levantamos bandeiras, colocamos a cara a tapa para que vocês hoje
possam estar recebendo tudo que é de mais consolidado dentro do que nós estamos pesquisando todo esse tempo. Então, todos os que perpetuam dentro de um negócio são pessoas que têm comprometimento com isso. E eu e o Marcelo somos essas pessoas. Nossa equipe que foi escolhida tem esse comprometimento. Então, aproveitem agora essa onda, entrem conosco e daqui um futuro bem próximo, que se você conseguir implementar essas questões que a gente está passando, todas elas, você já vai, por uma questão natural da coisa ir acontecendo, que você vai ver que o retorno financeiro é uma consequência. Quando a gente fala de dinheiro, não é para ficar olhando para ele, sim para a gente organizar como que é o fluxo de entrada dele para nós, para termos sucesso, né? Uma salva de palmas para o professor Marcelo Soares e a todos que entraram aqui, já se matricularam, já confirmaram aqui, vão receber esse e-book de presente. E é claro, né? Os nossos alunos também que já estão aqui, que são USE, os nossos queridos que nos acompanham, também vai receber, tá bom? Perfeito. Então, professor, muito obrigado. O universo agradece, né? Então, e que tudo ocorra na melhor e na mais perspectiva do Criador. Gratidão. É isso aí. Para fechar, eu quero falar para todos que o conhecimento é leve. Ele é um tesouro que você carrega facilmente para qualquer lugar. Hoje nós abrimos o nosso baú de tesouros, entregamos um monte para vocês e ainda nos estamos sentindo mais ricos. Obrigado a todos e até a próxima. Um beijo. Grande abraço, querido. Valeu para você também. Tchau, tchau. Tchau.